A paz do Senhor a todos. Desejo um dia de paz, de alegria, um dia de esperança, que a graça de Deus, o cuidado esteja sempre com todos vós. Quero agradecer a todos que se inscreveram esta semana no meu canal, que acredita no meu trabalho, que confia, e meu muito obrigado a todos. E aqueles que não se inscreveram, pode ter liberdade de inscrever no meu canal e participar também da ministração da Palavra de Deus. Este canal, ele tem o objetivo único, exclusivo de anunciar as boas novas de salvação, cumprindo a missão do Senhor Jesus e de pregar o Evangelho a toda a criatura. E assim estamos cumprindo a missão que o Senhor determinou que nós façamos. E neste momento quero trazer uma mensagem com a temática a importância da fé e da confiança em Deus. Contexto base que está inserido no livro do Salmo, capítulo 37, versículo 3 ao 5. E o verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. O versículo 4 diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vejamos que este salmo, capítulo 37, ele remete ao salmo da sabedoria, o salmo de Davi, e ele traz para nós uma mensagem que está relacionada com a paciência, com o comportamento, com o posicionamento do cristão, do verdadeiro cristão. Então ele traz aí uma receita, como se diz aí, uma receita do bolo. E eu achei muito interessante esta palavra, porque de fato nós como cristão, nós precisamos ter um posicionamento diante de Deus como cristão. E vejamos que no verso 3 ele diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Ele traz esse Salmo 37, ele expressa palavras de fé, palavra de confiança. Veja que ele usa assim: descansar, confiar, esperar, entregar. Então espere em Deus, confia em Deus, descansa em Deus, deleita-te em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Então ele vem advertindo o cristão de que nós precisamos termos este comportamento de fé e de esperança. E não importa a situação que estamos atravessando, momento de tribulação, momento de dor, momento de sofrimento, o importante é confiar no Senhor e fazer o bem. Porque existem situações que, quando as pessoas estão passando tribulações, lutas, provações, parece sim que Jesus é culpado de tudo. Eu não vou fazer mais isso porque não vale a pena. O que eu estou passando? Como que eu estou vivendo? Eu não vou mais participar disso, daquilo. E ele começa a colocar obstáculo, e para de fazer o bem. Mas aqui ele adverte: confia no Senhor e faz o bem. Porque quando o cristão ele faz o bem, ele está o quê? Manifestando a presença de Deus em sua vida. Porque o cristão, ele é uma carta aberta, ele é um testemunho por onde ele passa, por onde ele anda, por onde ele vive. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é dentro de casa, enfim. Então, às vezes alguém diz assim: olha, a minha família é muito difícil, não dá para conviver, eu não sei quem fala mal de mim, não sei quem. Não importa. Confia no Senhor que essa situação Deus vai reverter, Deus vai mudar, mas você precisa continuar fazendo o bem dentro da tua família. Faz o bem porque Deus é manifesto na tua vida.
e através do teu testemunho, Deus vai mudar a situação. Então, precisamos entender que nós precisamos ter equilíbrio emocional e saber administrar os problemas que surgem na nossa caminhada. Não podemos viver demasiadamente preocupada, porque às vezes existe o problema e de repente o problema é enorme, né? Não é um problema pequeno, é um problema enorme que você às vezes não consegue administrar, escapa das tuas mãos, né? Como que eu vou fazer? Eu não sei como fazer, eu não sei como agir. E diante disso, você foca a tua mente, né, a tua visão no problema. E você esquece de focar realmente a tua visão, o teu entendimento, a tua fé em Deus. E acreditar nas promessas que Deus já fez para você nesta vida. Então, quais são as promessas de Deus na tua vida? As promessas de Deus são muitas na minha vida, mas às vezes eu não acredito nas promessas. Eu termino abafando, né, sufocando as promessas e focando a minha visão, o meu entendimento no problema. E quando eu foco a minha visão, o meu entendimento no problema, eu desvio o meu olhar das promessas do Senhor. Eu desvio meu olhar daquilo que Deus tem para que eu possa realmente executar, fazer, né, dentro da vontade de Deus. E eu passo a olhar para o problema e desviar o meu olhar, a minha atenção do objetivo principal, da prioridade que é na minha vida, que é continuar fazendo o bem. Então, precisamos ter cuidado para que nós não venhamos ter essa preocupação excessiva diante dos problemas que surgem. Problema de financeiro, problema de filho, problema conjugal, problemas de todas as séries, né, de todos os aspectos. Mas nós precisamos, não tenho como administrar, então vou deixar esse problema na mão de Deus, vou confiar em Deus, porque eu sei que Deus, Ele vai resolver e eu vou continuar fazendo o bem. Por quê? Porque Deus precisa ser manifesto na minha vida. Eu não posso deixar de dar testemunho de que Deus é a preciosidade da minha vida, que Deus é a prioridade da minha vida e não o problema. E aí nós podemos observar a situação que registra lá no livro de Lucas, a situação de Maria e Marta. Aí nós podemos observar, a Marta era uma pessoa que tinha excesso de preocupação. Então, enquanto a Maria estava coração aberto, coração pronto para receber e ouvir a palavra de Deus, ouvir tudo que Jesus tinha para falar para ela naquele momento, né? Jesus foi até a casa dela, visitá-la, e ela colocou-se à disposição de Jesus. Eu quero estar todos os momentos aqui, eu não quero desviar meu olhar, eu não quero desviar minha atenção, eu quero estar atento a tudo que Jesus for falar para mim, eu quero aprender, eu estou pronta. E eu sei que os afazeres da casa, o arrumar uma casa, lavar uma louça, isso aí é secundário, mas a prioridade para mim é Jesus. E eu não posso perder. Então ela tinha foco naquilo que era prioridade para ela. Então ela tinha um coração aberto, um coração tranquilo, ela tinha uma paz. Ali ela estava pronta para ouvir Jesus. E Marta, ela estava angustiada, ela estava desesperada, ela estava aflita, angustiada, com aquele excesso de preocupação de casa, de fazer a comida, de arrumar a mesa, a ponto dela esquecer que Jesus era a prioridade, que Jesus estava ali visitando. Ela não teve noção quem estava na casa dela. Ela abraçou-se o serviço da casa, ela abraçou-se todas as atividades, a ponto de se estressar. E aí ela chegou até Jesus e falou: Jesus, né, pede para Maria para me ajudar nas atividades. Não vê que tem bastante atividade? Como se diz, ela fica sentada aí sem fazer nada. Pede para ela ajudar e coisa e tal, né? Mas Jesus disse para ela assim: Marta, Marta, né? Você está muito preocupada com os afazeres, você está muito atento às coisas que não é prioridade, mas
ele disse para ela assim, tu estás inquieta, né, em muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, né? Então está registrado lá em Lucas capítulo 10, verso 41 a 42. Jesus disse, calma, né? Tu estás preocupada com muita coisa. E isso acontece conosco. Às vezes nós temos uma chamada preciosa, uma chamada extraordinária, uma chamada linda para ser feito, para ser realizada nesta terra, na seara do Senhor. E às vezes o problema, ele sufoca essa chamada linda de Jesus, né? Sufoca esse ir do Senhor Jesus, e nós começamos a preocupar e tiramos o foco, né, das coisas celestiais, das coisas do céu, das coisas que é prioridade, e vamos colocar o foco nas coisas que são secundárias. Então, ele traz aí um alerta, né, para que nós não tenhamos o nosso coração perturbado, angustiado, sabe, a ponto de perder o foco da prioridade que é na nossa vida. Eu, por exemplo, eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Jesus é tudo para mim, Jesus é a minha vida, Jesus é tudo. Então, prioridade para mim é Deus. Prioridade para mim é Deus. Tem problema, irmã? Como tenho. Como tenho, mas eu não foco nos meus problemas, senão eu vou perder o foco principal da minha vida, que é seguir a caminhada com Jesus, fazer aquilo que Deus colocou para que eu pudesse fazer, anunciar Jesus, o amor de Cristo, fazer o bem nesta terra. E eu preciso executar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então é necessário que eu tenha um coração tranquilo, um coração de paz, um coração de esperança, um coração de fé. Então o Salmo diz assim: confia no Senhor e faz o bem, deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E observamos cuidadosamente a vida dos chamados heróis da fé, que está registrado na Bíblia. Então, quando pela fé em Deus, né, os heróis da fé, eles acreditaram, eles aceitaram, eles confiaram dessa fé em Deus, né, e subjugaram reinos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Isso não é história, mas é uma realidade. Fecharam boca dos leões e da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra. E quando nós falamos de guerra, a gente lê a Bíblia, quantas guerras que nós olhávamos assim, os exércitos poderosos, os exércitos imensos, e não tinha nem como se discutir na questão, né, de competir. Mas Jesus colocava o exército poderoso por terra e Jesus levantava a bandeira da vitória naquele exército que talvez a gente olhava assim, não tem número, não tem preparo, mas Jesus dá a vitória, né? Então, por quê? Porque eles confiaram, né, no invisível, confiaram no poder de Deus, né, no impossível. Então, isso a Bíblia ela nos mostra, é um fato, é verdadeiro, e nós precisamos ter essa fé em Cristo, esse olhar de confiança, de entregar a Deus os nossos filhos, os nossos problemas, nossas dificuldades, e focar nas coisas do céu, né? Isso é maravilhoso. E aí nós perguntamos assim, o que dizer diante de tantas adversidades e sofrimento, né? O que dizer? E hoje, no século 21 que nós estamos, como a gente vê tanta pessoa desordenadas, né? A mente desordenada, a vida desordenada, porque excesso de preocupação. Então perde o equilíbrio, perde o norte da vida e termina ficando confuso. Mas o verdadeiro cristão não pode ter esse comportamento. Então a Bíblia remete vários exemplos de homens e mulheres que enfrentaram grandes obstáculos, mas permaneceram firmes na fé. Não recuaram, não desistiram, não pararam no meio do caminho, mas foram avante, persistente e confiante no Senhor, e foram vitoriosos.
Podemos citar alguns exemplos, né? O exemplo de Esther, uma menina, né, de família pobre, uma menina que não tinha perspectiva nenhuma, mas Jesus, né, colocou em lugar de destaque e fez rainha. Deus é maravilhoso. Nós vimos o caso de Ana, nós vimos o caso de Abigail, José, Jeremias, Isaías, Daniel. Como a gente pode olhar a Bíblia assim e dizer, mas é verdade, é real, mas o mesmo Deus que deu vitória, né, a essas pessoas é o mesmo que está conosco, e Ele nos dará a vitória. Então, todos eles tiveram em comum a fé, a persistência, a oração e a confiança em Deus. Todos foram vitoriosos, mas tiveram em comum a oração, a fé, a esperança no Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí nós perguntamos, né? Como fazer? Mas nós precisamos entender que na nossa caminhada espiritual, nós precisamos fazer, né, no nosso caminhar, uma amizade com Deus. Termos intimidade com Deus. Uma intimidade assim profunda, uma amizade profunda. E quando nós chegarmos a esse nível de ter essa intimidade com Deus, ter essa amizade com Jesus, as coisas na nossa vida ficam mais fácil para nós enfrentarmos. Por quê? Porque a gente já sabe quem é Jesus. A gente já conhece quem é Jesus. A gente já sabe o que Ele pode fazer por nós. Então nós acreditamos que Ele vai nos dar vitória, independente da circunstância, da situação que nós estamos, né? Ele vai nos dar vitória. Então essa é a nossa confiança. Então precisamos ter essa renovação em nossa vida, essa renovação da nossa fé, encontrar a paz em Jesus, encontrar segurança em Jesus, né? Confiar plenamente na força do seu poder. E para isso, a necessidade de mergulharmos na leitura da palavra, na oração, no jejum, na busca contínua da presença do Senhor na nossa vida, porque Deus na nossa vida, nós temos a orientação divina do Espírito Santo, como fazer, como agir, como proceder. Então a gente não anda a mercê pela sorte, mas a gente anda na direção do amigo Espírito Santo. Aleluia. Então a fé é a base do nosso relacionamento com Deus. E no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então é difícil, porque você não vê caminho, você não vê saída, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que o meu Redentor, ele é poderoso, ele é o suficiente para nos dar vitória. Ele abre caminho aonde não existe caminho, ele faz brotar água no deserto, ele faz trazer à existência aquilo que não existe. Então é motivo de nós termos fé, confiança em Jesus Cristo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vale dizer que a fé nos sustenta em tempos de dificuldade e nos dá esperança para o futuro. Quando confiamos em Deus, entregamos a Ele a nossa confiança, a nossa fé, ela não morre, ela não acaba, ela não perece. A nossa fé é viva. Quando confiamos no Senhor, entregamos a Ele toda a nossa preocupação, todos os nossos problemas, nós temos fé viva em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o suficiente para nos dar a vitória. E precisamos entender que no livro de Isaías, ele diz, né, que o nosso nome está o quê? Gravado na palma da tua mão. Então, é por essa razão que nós precisamos ter essa confiança em Deus, sabendo que Ele sabe quem somos, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe do que nós precisamos, Ele conhece o nosso gemido, Ele conhece a nossa dor, e o nosso nome está gravado na palma das mãos de Jesus. Aleluia! Então, essa é a razão de nós termos fé. Eu estou passando um momento tão difícil. Sim, você está, mas olha, confia no Senhor e faz o bem.
deleita-te, descansa no Senhor, porque Ele está pertinho de você. Ele está cuidando de você. Ele não te desamparou, Ele não te esqueceu, Ele não te deixou, mas Ele está pertinho de você. Então, precisamos ter essa confiança em Deus. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Essa confiança exige que deixemos de lado nosso próprio entendimento e aceitemos a direção divina. Isso que é maravilhoso, a nossa confiança em Deus é quando nós olhamos e dizemos assim, eu não posso confiar nas minhas forças, eu não posso confiar na minha capacidade, na minha habilidade, na minha competência, porque olha, isso aqui é coisa para Deus, não é para mim. Então, nós não vamos confiar no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa força, no nosso poderio, né? Nós vamos confiar em Deus, porque é na força de Deus é que nós vencemos. Veja que quando enfrentamos desafios, nossa confiança em Deus nos dá coragem para seguir em frente, sabendo que Ele está no controle e suas promessas são verdadeiras. A confiança em Deus nos fortalece, nos dá paz, nos capacita a viver uma vida plena e independente da circunstância. Quantas das vezes estamos em momento de desafio, momento de uma doença incurável, momento de um desemprego e N fatores. Mas quando nós confiamos em Deus, buscamos Ele, né, em oração, em clamor, nós podemos descansar. Nós olhamos para o problema e dizemos, não, isso aí não é para mim. E nossa vida continua. E continuamos adorando a Deus, continuamos fazendo bem, continuamos trabalhando na obra do Senhor, continuamos cuidando da nossa família. E alguém às vezes não olha, mas gente, olha como que está a situação dessa família, está assim, assim, e está todo mundo alegre, todo mundo, sabe, trabalhando, todo mundo falando desse Jesus maravilhoso. É porque nós não podemos parar. A nossa confiança está em Deus, aleluia. E eu desejo que esta mensagem ela possa inspirar a todos, né, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, porque é maravilhoso este relacionamento com Deus. E evidentemente na nossa vida cristã precisamos ter fé, convicção e acreditar nas promessas do Senhor em nossa vida. E devemos pedir a Deus, Jesus, aumenta a nossa fé. E como aumentar a nossa fé? Eu clamo ao Senhor, Jesus, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé. Aumenta a minha fé, Jesus. Dá-me fé. Mas como assim? Jesus vai estralar os dedos e vai te dar fé? A fé, ela é cativada. E a própria palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que nós tenhamos essa fé aumentada, essa fé acrescida continuadamente, necessário se faz trilhar no caminho da oração, né? Dedicação à leitura da palavra de Deus, dedicarmos tempo nas coisas de Deus. E aí, às vezes a gente para assim e fala, mas eu trabalho dos períodos, eu estudo à noite, eu não tenho tempo de orar, é difícil, né? Eu concordo que é difícil sim, mas a oração ela é prioridade na nossa vida, ela é a primícia. Então quando você não acha tempo para orar, tempo para ler a palavra de Deus, fica muito difícil de você ter fé, de você ter essa confiança no Senhor, porque a confiança, a fé vem pelo relacionamento da intimidade com Deus, pela amizade que você faz com Deus, né? E aí nós paramos assim e olhamos, às vezes eu de fato não tenho tempo, né? Mas de repente eu ligo a televisão, vou assistir um filme e eu fico lá no meu sofá na sala, às vezes até preparo pipoca e suco, aí eu fico lá na minha sala 2 horas assistindo aquele filme e às vezes vibrando, às vezes gritando, sabe? E aí eu não acho 20 minutos na minha vida para doar para o Senhor, para dedicar a oração, para dedicar a meditação da palavra de Deus. Eu não acho 20 minutos. E como que você vai ter fé?
se você não abre o teu coração para buscar as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, aonde traz alegria, aonde traz a paz, aonde traz a espiritualidade para o ser humano. Então nós precisamos mudar de comportamento. Por isso que eu disse no início que este salmo ele é maravilhoso, porque ele fala da sabedoria, ele fala do comportamento, ele fala do posicionamento. E agora nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Ah, mas eu acho tempo para ir, às vezes, assistir um filme no shopping, eu acho tempo para me assistir um filme dentro da minha casa, na minha sala, mas eu preciso mudar de comportamento, eu preciso mudar de posicionamento, de uma verdadeira cristã. Eu preciso me relacionar mais com Deus, ouvir a voz do Senhor, levantar os meus olhos para o alto e buscar de Deus. Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, eu preciso da tua companhia, eu preciso do teu cuidado. Jesus, aviva a tua fé na minha vida. Eu preciso desse momento com Deus, senão eu não vou ter uma fé aumentada, eu não vou ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, e aí eu posso às vezes não ter essa fé, porque os problemas, ele abafa, ele rouba de nós a nossa esperança, ele rouba de nós a nossa fé. Então nós precisamos saber o que é prioridade para mim, né? Então alguns dizem assim, eu não tenho fé. Você não tem fé? Mas aí eu pergunto assim, você não tem fé? Mas do que você alimenta? Você alimenta de quê? Eu alimento de novela, eu alimento de filme, eu alimento de passeio, eu alimento de fofoca, eu alimento dessas coisas, sabe? Que eu alimento. Tá bom. É claro que você não vai ter fé. Você está vazia de Deus. O teu coração está vazio de Deus, então precisa mudar de comportamento, precisa mudar de posicionamento, né? Dedica a tua vida mais a Deus, dedica a tua vida mais às coisas lá do alto, né? Entrega a tua vida a Deus, pelo menos uma hora, sabe? Para Deus, pelo menos uma hora. Jesus, eu vou levantar mais cedo. Se eu vou para o trabalho 6 horas, 7 horas, eu vou levantar às 5 da manhã. Das 5 às 5h20 eu vou meditar um pouquinho na palavra antes de eu ir para o trabalho. Começa assim. Daí você arruma um tempo, vou para a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir um testemunho, e a tua fé vai ser aumentada. Aleluia. Então, essas pessoas que não têm fé, eles são pessoas negativas, são pessoas desesperançosas, são pessoas murmuradores, são pessoas, sabe, desanimadas. E nós precisamos realmente ter essa fé em Jesus Cristo. Então, vale lembrar que pessoas que não têm fé não têm uma vida com Deus, né? É um coração vazio, sem esperança, e conversa com todas as pessoas, mas menos com Jesus, que ele não consegue conversar, não consegue marcar uma audiência com Jesus, né? Vejamos bem como manter uma fogueira acesa. Sem lenha o fogo apaga, precisa acrescentar lenhas, gravetos. Então, aí podemos observar que nessa questão desse combustível, desse graveto, é a nossa vida diária contínua com Deus, é a nossa fé que nós temos em Jesus, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através, né, do louvor, e nós vamos ter o que? Sempre o graveto em nossa vida aceso, né, que traz essa chama espiritual maravilhosa. Então, como manter esse fogo de Deus aceso em nossa vida? Sabemos que para manter essa chama, né, do Espírito Santo de Deus acesa em nossa vida, é necessário ter um coração puro, ter um coração quebrantado, né? O nosso coração purificado. E aí faz brotar o que? As coisas boas dentro de nós. Então precisamos realmente colocar no nosso coração as prioridades, os primeiros requisitos que precisamos ter, que é falar com Jesus, conversar com Jesus, adorar a Jesus, né? São coisas que nós precisamos ter para que o fogo do Espírito Santo seja continuamente aceso no nosso coração. Então, o que mantém o fogo de Deus no nosso coração, né? São as práticas diárias.
que nós temos que ter, que nós chamamos de gravetos, são as práticas da oração, a prática do jejum, a prática da adoração, a prática de congregarmos, estarmos no nosso templo para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os testemunhos. Esses são os gravetos que nós precisamos ter, né? E podemos ter como exemplo um namoro. O namoro, ele tá com a chama bem acesa, né? Uma situação, um relacionamento de conhecimento, aonde assim não dá nem muitas vezes para perceber defeito. E quando percebe, ainda consegue superar, consegue, sabe, sobressair e achar, não, isso aqui não é nada, vai superar, vai passar. Mas aí esse relacionamento vai aprofundando, chega o casamento. O casamento é muito amor, é muita maravilha e é um conhecimento, mas de repente aquele casamento se torna rotina e aí aquela dedicação exclusiva de conversar, de dialogar, de jantar junto, de tomar um café junto, de sair junto, de passear, não existe mais esse momento de amor. E aí começa já a observar o defeito de um, o defeito do outro e assim vai. Mas chega um momento que a pessoa sabe de uma coisa, não tem mais amor, já acabou tudo, né? Só nos resta o quê? Divórcio. Você vai pro seu canto e eu vou pro meu, e vida que se segue. Então, por que chegou a essa situação? Porque não teve uma alimentação saudável, não teve um cuidado saudável. E aí morreu o amor, acabou o amor. E assim é a nossa fé. Se nós não cativarmos, não cuidarmos da nossa fé, também vai acabar, vai morrer, vai ser sufocado pelo pecado, sufocado pelo mundo, pelas ofertas que aparecem, e aí pelos problemas, pela circunstância, e de repente nós não acreditamos mais em nada. Né? Mas precisamos termos realmente o cuidado da nossa fé, para que nós tenhamos uma fé viva em Cristo Jesus. Podemos observar também um jardim, né? Quando temos um jardim ele é muito bonito, você cuida, você planta, você molha, e aquele jardim, aquelas flores lindas, maravilhosas, mas por uma coisa ou outra você negligencia, hoje eu não vou molhar a planta, amanhã também não vou molhar a planta, e assim vai. Daqui a pouco você vai olhar, tem sujeira dentro do seu jardim, tem as plantas que estão secas, as folhas secas, não tem mais flores bonitas, e você diz, nossa, meu jardim está tão feio, meu jardim era tão florido, tão bonito, ai, mas hoje está tão feio. Mas por quê? Porque você esqueceu de regar, você esqueceu de cuidar. Então é exatamente isso que nós precisamos. Então vamos manter a nossa fé viva, né? Permitir que a palavra de Deus nos guia, nos norteia, nos transforme a nossa vida, para que possamos viver conforme a vontade de Deus. Vamos aprender, esperar e confiar em Deus, colocar Deus como prioridade na nossa vida, mas não vão deixar o nosso coração ficar com excesso de preocupação, sabe? A nossa mente carregada de preocupação, mas vamos descansar na presença do Senhor. Pegar o exemplo de Maria. Jesus, eu quero estar na tua presença, aleluia. Eu quero estar na tua presença, Pai. Eu quero aprender contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero, Senhor Jesus, dedicar a minha vida a ti. Vamos ofertar a Deus a nossa vida, vamos arrumar um tempo para Jesus. Eu quero, Jesus, a tua presença, e vamos fazer o bem. Que a graça de Deus, o amor de Deus, o cuidado seja sobre vossa vida, em nome de Jesus. Amém.